Eia, pois, aparta-te de mim. Estas palavras, meus irmãos, foram ditas pelo nosso pai Abraão. Eia, pois, aparta-te de mim. Ele disse isso para Ló, quando teve contendas ali entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 13, do versículo 5 ao versículo 9. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda. Sempre há contenda nas misturas. Não tem como. Começou mistura de gente, começa a mistura de contendas. Contenda aqui, contenda ali, contenda lá. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. O Filho de Deus, irmãos, os filhos de Deus não vivem de contenda. Nem um verdadeiro cristão vive de contenda, vive de separar coisas, dividir. Claro que separação, não é esse tipo de separação que eu estou falando, de divisão. Nenhum verdadeiro cristão dentro de uma igreja faz contenda dentro da igreja, não divide a igreja onde ele congrega. Esse espírito de divisão dentro da própria igreja, isso é política, isso não é de Deus, não. O profeta de Deus e nem o verdadeiro homem de Deus vive de dividir nada. Mas só que Deus exige separação. E aqui Abraão disse para Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Não vamos viver de contenda, não, Ló. Eu não sou pessoa disso, não. Eu não sou homem de contenda, não, Ló. E aqui, ó. E entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Você não está vendo aí toda essa terra, essa campina aí? Eia, pois, aparta-te de mim. Que coisa bonita, que coisa autêntica. Abraão sabia quem ele era. Abraão sabia quem tinha conversado com ele, que mandou ele sair da sua casa, da casa dos seus pais, da sua parentela e da sua terra, para onde Deus mostrasse para ele. Abraão era um homem guiado. Abraão era um homem dirigido e ele conhecia muito bem o espírito de Ló. E ele disse: eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, irmãos, pelo discernimento de espírito, porque um cristão, se tem uma coisa que um cristão tem que ter, é discernimento de espírito. Ele discernindo o espírito
espírito que aquela pessoa tem, não a pessoa, é o espírito que aquela pessoa tem. O profeta fala que nós não temos que discernir o grupo da pessoa, mas o espírito que aquela pessoa tem. Pelo espírito que aquela pessoa tem, e você sabe qual decisão ela vai tomar, qual lado ela vai tomar, porque as nossas decisões, as nossas escolhas, irmãos, são guiadas e dirigidas pelo Espírito que está dentro de nós, porque o corpo sem o Espírito é morto. E Ló tomou aquela decisão devido ao Espírito que estava dentro dele. E Abraão, sabendo quem ele era, sabia que a escolha que ele tomasse não era uma escolha verdadeira, legítima. Então ele poderia, com certeza, tomar o lado oposto de Ló. Quando você vê certas pessoas tomando certos caminhos, quando você vê certo tipo de gente tomando certas escolhas e você discerne o espírito dele, a melhor coisa que você faz é tomar a decisão oposta. Jovem, quando você vê certa qualidade de jovens aleivosos, jovens que não respeitam ninguém, jovens que são insubmissos, jovens que não respeitam os pais, não respeitam idosos, não respeitam pastor, não respeitam diáconos, não respeitam ninguém. Quando você vê o lado que eles entram, o caminho que eles tomam, a melhor coisa que você tem é dizer para ele: eia, pois, aparta-te de mim. E você toma o lado contrário dele. Quando você vê certa moça agindo de tal forma, você sabe, meu filho, você não vai entrar nesse casamento, não. Porque você sabe que o lado que ela está indo não é o lado de Sara. Não, você está vendo que o lado que ela está indo é o lado de Jezabel. Pela inclinação da árvore, você sabe que lado ela vai cair. Pela inclinação de Ló, Abraão sabia aonde ele ia cair, aonde ele ia parar. Por isso ele pôde tomar o lugar oposto, que era o caminho onde Deus guiasse a ele, porque ele era guiado por Deus. E fique com esta lição: você discernindo o Espírito e você sabendo que a pessoa é dirigida pelo que está dentro dela. Que coisa! Se a pessoa não tiver Cristo dentro dela para guiá-la, jamais ela tomará decisões precisas e corretas, porque para tomar decisão precisa e correta, precisa de um guia preciso e correto, que é o Espírito Santo. Jesus mesmo disse: quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. E pelo Espírito que a pessoa tem, ela tomará decisões por aquele Espírito. E dependendo das escolhas, você sabe também que qualidade de espírito ela tem. E você toma sempre a direção da palavra. Fique sempre aonde a palavra te mandar ficar. E o Espírito Santo sempre guia para a palavra. E que ele possa te guiar para a direção verdadeira, correta e eficaz, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.